E podemos começar pelo Leandro ou o Zé Celso? Quem vocês combinaram alguma coisa? Então tá bom, professor Leandro, então a palavra está por 25 minutos, branqueados, outros 5, tá bom. Bom dia a todos. Obrigado, professor Prudente. Agradeço o convite do senhor Gonzalo na organização desse evento importantíssimo na discussão, debate, estudo dos direitos humanos. Saúdo também aqui o querido amigo de conselho da OAB, com quem eu tive o prazer até esse ano de desenvolver as atividades lá em Florianópolis, desde a gestão passada e agora até uma parte dessa. Alguém que eu pude aprender muito juridicamente no conselho, mas também e principalmente humanamente no trato das questões administrativas daquela instituição. Querido amigo José Sérgio, é uma honra imensa estar aqui contigo nessa mesa. E também gostaria de saudar todos os agentes de direitos humanos, militantes, estudiosos, professores, profissionais de direito, estudantes, queridos amigos desta belíssima Balneário Camboriú. Como o meu tempo é curto, eu vou ser um pouco econômico nas saudações e vou falar de neoliberalismo e política criminal no Brasil, da biopolítica à tanatopolítica. Bem, vou tratar basicamente de política criminal como um saber estratégico. Nós temos o direito penal como um saber normativo, a criminologia, especialmente na sua vertente crítica, como um saber empírico que desvela a realidade das relações de poder que acabam culminando numa política criminal concebida como estratégias de controle social. E, inicialmente, eu faço uma breve indicação das características do neoliberalismo, ou do hiperliberalismo que nós temos em escala mundial, especialmente a partir dos anos 70, e no Brasil, no começo dos 90, ganhando o seu auge no governo Fernando Henrique Cardoso, uma certa resistência nos governos petistas, e aí, então, agora, após o golpe, então, uma retomada num ritmo frenético de execução da agenda neoliberal. Nós temos como características que eu gostaria de destacar do neoliberalismo, primeiramente, uma disciplina orçamentária, que vai culminar no corte de investimento em áreas sociais. Sob o olhar neoliberal, representa, na verdade, despesa e não investimento. Nós vamos ter uma segunda característica, que é uma odiosa taxa natural de desemprego, gerando diminuição salarial e enfraquecimento do movimento sindical. E uma terceira característica importante, incentivos fiscais, redução de impostos sobre a renda dos mais ricos. Então, se nós olharmos o que foi executado nesse período pós-golpe, a gente percebe claramente que Michel Temer, a turma da Fiesp, o Pato, os Ferreiros, etc., tinham por objetivo, na realidade, reduzir ainda mais a já reduzida atuação do Estado em problemas sociais. Então, a gente pode afirmar, sem dúvida, que o neoliberalismo ele é um fracasso do ponto de vista econômico, porque ele está gerando cada vez mais crises. E ele também é um fracasso social, porque ele justamente aumenta a exclusão social. E é um fracasso estratégico, porque embora os neoliberais digam que o Estado deve ser mínimo, na verdade o Estado é indispensável para a concretização da agenda neoliberal. Através do quê? Através justamente das reformas legislativas, como ocorreu na questão aqui mencionada, da reforma da CLT e também da reforma da Previdência que está tramitando no Congresso Nacional. E o curioso é que nós somos tão atrasados, mas tão atrasados, que até mesmo no FMI,
estudiosos de política econômica já reconhecem o fracasso do neoliberalismo. E ao invés, então, de nós, a classe política, o setor empresarial, estar consciente desse fracasso, não há a mínima sensibilidade ética, não há a mínima preocupação com o outro, e nós estamos pautando as ações políticas numa perspectiva já atrasada em relação à visão dos próprios eu do neoliberalismo, que é o pessoal do FMI. Então, qual seria o êxito desse neoliberalismo? O êxito dessa política econômica de negação da alteridade seria justamente o consenso e predomínio em escala mundial, de uma razão cínica da negação dessa alteridade. Nós vivemos, então, uma atmosfera de extremo individualismo, de extremo egocentrismo, de um narcisismo hedonista. Lipovetsky chama isso de era do vazio. E nós temos, então, um hiperindividualismo, onde o que importa é a construção de si. As pessoas, dentro dessa atmosfera neoliberal, vivem em constante concorrência, e para serem mais eficientes dentro dessa concorrência sem ética, elas acabam sendo cada vez mais individualistas. Então nós temos um imperativo da competição. E isso vai trazer dessolidarização e uma guerra como imperativo de vida. Não por acaso a gente começa a ter uma militarização da vida. Os discursos bélicos são muito fortes. Então essas são algumas características, e por conta do reduzido tempo que eu tenho para falar, que marcam, que são sintomas da política econômica neoliberal. Mas não, o neoliberalismo não pode ser analisado somente do ponto de vista político-econômico. É necessário também trabalhá-lo do ponto de vista ideológico como uma racionalidade, uma nova racionalidade, uma nova razão do mundo, como diria Dardot e Laval, lá na França, em um trabalho publicado recentemente aqui no Brasil pela editora Boitempo, onde se fala justamente dessa nova razão do mundo, a racionalidade, a razão neoliberal. E nós temos dentro dessa racionalidade um paradoxo. Por quê? Num primeiro momento, se estimula uma concorrência generalizada em um mundo sem limites. E, paralelamente a isso, se impõe um conservadorismo muito grande. E a gente nota isso na ação de violação dos direitos humanos em relação às bandeiras do feminismo, das bandeiras do movimento LGBT, das bandeiras dos movimentos sociais dos trabalhadores. Tudo isso precisa ser suprimido. Veja que coisa paradoxal. No primeiro momento, a ausência de limites entre os sujeitos para que eles sejam mais competitivos e, consequentemente, mais eficientes. E, no segundo momento, a colocação de determinados limites. A qualquer sujeito, não. A determinados sujeitos, e aí eu falo um pouco mais disso daqui a pouco. Nós temos, na razão neoliberal, uma gestão das mentes. Uma razão competitiva é que impera. E os sujeitos passam a ser vistos como empresa de si. O camarada agora não é mais empregado, ele é denominado de colaborador. Ele tem a ingênua impressão de que ele é um fornecedor de um trabalho, que ele é detentor de um know-how e que agora ele pode sentar na mesa de negociação com o patrão, por exemplo, em pé de igualdade, o que é algo extremamente ilusório. E nós vamos ter, portanto, uma transição de um paradigma de sociedade disciplinária, aonde o dever era aquilo que levava adiante as ações do sujeito, para o paradigma de rendimento. Então, agora, eu não sou simplesmente disciplinado para o trabalho. Agora, como eu sou uma empresa, eu preciso ser eficiente, eu preciso atuar sem limites, eu preciso ter poder. Então, eu me sinto ainda moderado. Isso é uma sociedade do cansaço, como o coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han. E o paradoxo dessa forma de pensar é que o sujeito que se sente empoderado, ele está mais disciplinado do que na época da sociedade analisada por Michel Foucault. Então, as pessoas começam a acreditar que o fracassado é o único responsável pelo fracasso. Não há responsabilidade pelo outro.
Não há uma ética da alteridade pensada a partir de uma ordenança. Não há preocupação nenhuma com o outro. Cada um é uma empresa de si, que está no jogo do mercado, e então, se alguém falha, falhou por falta de competência. E então deve pagar com a exclusão social, porque ele é o único responsável por isso. Isso vai gerar nas pessoas um sentimento de incerteza muito grande. A competição torna os sujeitos inseguros e, consequentemente, brutos, violentos. E nós temos no Brasil, e no mundo, de um modo geral, no mundo ocidental, um estímulo muito grande ao consumo, acompanhado de uma precarização do trabalho. Nós vamos ter aqui a figura do precariado. E, contingencialmente, tudo isso vai concorrer para um incremento de ações desviantes e, então, a resposta oficial do Estado através do direito penal, da execução penal, dos processos de criminalização de um modo geral. Então, vai surgir nesse contexto neoliberal, e isso fica nítido a partir dos anos 90, vai ser exigida uma nova política criminal, uma política de expansão do controle social. Não por acaso, em 1990, nós temos uma população prisional no país inferior a 100 mil pessoas, e hoje, então, passados aí 27 anos, nós vamos ter mais de 700 mil presos. Apesar da nebulosidade em volta desses números, somos, no mínimo, a quarta maior população prisional do mundo, se já não a terceira, ultrapassando a própria Rússia, que vem num processo de diminuição da sua população prisional. Essa nova política criminal está ligada a discursos biopolíticos de preservação da vida, que se aproveitam do medo gerado por essa concorrência, por essa ausência de laço social, se aproveita, então, do discurso de segurança, que, por sua vez, é fruto de um medo generalizado, para tentar uma política, em princípio, de proteção da vida. Um discurso de segurança para que todos tenham direito à vida, à liberdade individual, à liberdade econômica, etc. Então, vai haver uma mudança na pena, como diria o criminólogo de Bolonha, Massimo Pavarini. E o que se implementa, na verdade, é uma gestão disciplinar da pobreza, especialmente da pobreza negra das periferias, vinculada aí à atividade da chamada narcotraficância, da guerra às drogas, etc. Para que isso ocorra, nós vamos ver nitidamente, quem atua dentro da justiça criminal percebe isso com clareza, nós vamos ver a constância de um estado de exceção. A forma jurídica daquilo que não pode ter forma jurídica, como diria George Orwell. E essa expansão do controle social, então, depende da quebra dos limites da legalidade. O próprio Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição, o guardião dela, não raro viola os limites da própria Constituição. Então, a gente não tem mais limites. Não só limites dentro da concorrência generalizada, mas como da aplicação do direito. Porque é necessário implementar o controle máximo da classe dos perigosos, ou seja, da classe dos pobres. Ou então, um controle e uma negação dos adversários políticos. E aí a gente percebe a ausência de qualquer respeito às urnas. Eu falava isso quinta-feira num evento aqui na OAB em Balneário, a doutora Hettinger estava presente, onde a gente vê, por exemplo, um trabalho primoroso, com um extremo fundamento jurídico, como é o trabalho desenvolvido pelo professor Lodi, junto com o professor Geraldo Prado no processo de impeachment, que não representou nada em face dos propósitos escusos de uma maioria política dentro das casas legislativas. Então a legalidade não segura mais o sujeito, a gente tem um estado de exceção. E com o total silêncio dos paneleiros, dos patos, etc. A gente tem uma gestão dos despossuídos. A Michelle Alexander, lá nos Estados Unidos diz, me permitam aspas, a natureza do sistema de justiça criminal mudou. Não se trata primariamente da prevenção e punição do crime, mas sim da gestão e do controle dos despossuídos, fecha aspas. Então, é isso que interessa a esses discursos biopolíticos, num primeiro momento, dentro do neoliberalismo. Só que isso não resolve o problema. Não resolve o problema, o medo não diminui,
a gente, em face dessa ruptura do sentimento de solidariedade, do sentimento de pertencimento a uma comunidade, a gente também vê sujeitos que perambulam nos grandes centros anonimamente e que, por isso, não tendo vínculo com o outro, tendo uma relação de autoridade, tendem contingencialmente, não é uma relação de causa e efeito positivista, mas tendem contingencialmente a praticar maiores condutas desviantes. E tudo isso, na verdade, é fundamental para o controle desse precariado. Só que esse controle, ele é efetivo? Não, não é efetivo. O Estado possui estratégias novas de controle, além das forças policiais, o uso de muita tecnologia, monitoração das pessoas, etc. Só que ele não é onipresente, apesar de toda a evidência parótica que nos cerca, ele não é onipresente. E, além disso, mesmo onde ele se faz presente, pessoalmente ou através de um olho tecnológico, os sujeitos já não têm mais nenhum tipo de vínculo com o outro. Então eles vão e acabam violando bens jurídicos, acabam violando valores essenciais à nossa sociedade, inclusive a vida, que é o maior valor a ser protegido do direito dentro de uma perspectiva humanista, obviamente. Dentro de uma ética da libertação, uma ética de afirmação da vida, pensada como Henrique Dussel. E como isso não é eficaz, o que acontece? Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é acreditar que o Brasil é o país da impunidade, que todos nós estamos sob o jugo do crime organizado, de que a qualquer momento seremos mortos, vítimas de um latrocínio, seremos estuprados, etc. E como a ameaça da pena penal não atinge mais o objetivo declarado, então surge a ideia mágica, entre aspas, de extermínio da classe dos perigosos. Então, dos discursos biopolíticos de preservação da vida, passa-se a uma política de morte, uma trato política. E aqui, então, eu faço o fechamento da minha fala. Esse neoliberalismo, ele sai, então, dessa mão invisível dentro do discurso político-econômico e passa a utilizar no âmbito penal, uma mão de ferro ou uma mão de chumbo. Seja o ferro das grades ou o chumbo dos projéteis que atingem esses corpos na periferia dos grandes centros. E aí, então, a gente vê, de forma passiva, como grande parte da população alemã, depois de 1933, forças armadas, militarização, tudo na rua para controle do quê? Do inimigo. Esse inimigo, em geral, visto, desenhado, imaginado como homem pobre, negro ou descendente, jovem de baixa escolaridade. Que se não é controlado pela fé das religiões aí que nós temos diariamente na televisão, o tempo todo, se não é por conta da religião, que seja controlado pelo cárcere. E se não for controlado pelo cárcere, vai ser controlado pelo fuzil do Bob Carreira. E aí, então, a população vai ver tropa de elite no cinema. E a cada morte de um homem jovem, negro, pobre, de baixa escolaridade, vibra, goza, porque tem medo. E aí, então, a anulação desse inimigo, assim como para o nazista, do inimigo judeu, o inimigo pobre, negro, perigoso, ele goza quando vê o extermínio desse sujeito. Então, a classe política se sente à vontade para o desenvolvimento dessa tanato política, desse extermínio da vida nua, como diria Walter Benjamin, ou do extermínio desse massacre do Gandhi. Então nós vamos ter uma matança seletiva muito semelhante à democracia nazista que nós testemunhamos através de documentários, choramos, xingamos os alemães muitas vezes. Eu sou descendente polonês e fico pensando, barbaridade, que alemoada bandida. Mas o sujeito que assiste a lista de Schindler no cinema e chora, ele não para perceber que nós desenvolvemos práticas idênticas à do Holocausto, numa dimensão quantitativa menor, mas idêntica, com a mesma crueldade. Obrigado. E o mais macabro dessa situação toda, senhores,
as próprias facções criminosas, constituídas em grande parte por sujeitos excluídos, homens pobres, jovens de baixa escolaridade, negros ou afrodescendentes, acabam aderindo a essa mesma nacionalidade. E no dia 1º de janeiro de 2017, no Brasil, a gente assiste a um espetáculo, entre aspas, de sangue e cabeças rolando literalmente no pátio das prisões, sendo tudo isso acompanhado ao vivo pelos canais de televisão, onde eles, para terem mais eficiência econômica na disputa do mercado das drogas, acabam negando o adversário, acabam negando o inimigo, eliminando para delírio e gozo da população branca, pequena burguesa, que assiste a tudo e ainda celebra. Tomara que morra muito mais. Tomara que se matem muito mais. E, ciclicamente, o senhor presidente da República, juntamente com o então ministro da Justiça, que agora foi para o Supremo Tribunal Federal, vão para frente da televisão mentir, dizer que estão preocupados com a situação, mas na verdade estão deixando isso acontecer, porque daí então esses pobres sem farda acabam se matando. Ou então vão matar outros pobres com farda, porque o número de policiais mortos também cresce diariamente. Então a gente tem pobres sem farda morrendo em face da ação de pobre com farda, mas também temos pobres com farda morrendo em face da ação de pobres sem farda. Tudo isso para delírio dessa racionalidade neoliberal e desses interesses pequeno-burgueses que acabam permeando, inclusive, o pensamento daqueles sujeitos do lumpen proletariado, aqueles sujeitos mais excluídos desse modelo econômico. Então, senhores, é claro, é nítida a ligação entre a política econômica neoliberal, uma política de controle social máximo através do incremento das possibilidades de prisão e também do incremento do número de mortes. Eu me despeço de vocês falando o seguinte, de forma bem simples. Apesar de tudo isso que eu pude ouvir na mesa que nos antecedeu, esse quadro que aparentemente é dantesco e de pouca ou nenhuma esperança, é fundamental ter esperança, porque onde há poder, diria Michel, há resistência. E cabe a nós, de forma muito consciente das dificuldades e com muita bravura, resistir. Esta é a minha exaltação. Temos que resistir. Muito obrigado. Agradeço